Você falou uma coisa bem importante. Eu acho que das doenças, falamos de hepatite, leptospirose, raiva, tétano. Mas uma coisa, a diferença da vacina e do remédio, porque tem muita gente dizendo não faça vacina, não faça vacina. No meio da enchente, que a exposição é de todo mundo. Você toca num ponto muito importante, Ricardo. Vacina é uma das maiores revoluções da humanidade, porque ela preveniu muitas doenças que, se não se utilizasse vacina, o risco de adoecimento e morte era muito mais alto. Está entrando no ar Rádio Travessia, a rádio flutuante. A Rádio Travessia é uma rádio gaúcha, nascida em maio de 2024 em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, trazendo a informação cuidadosa. E com esse objetivo de cuidar das pessoas, estreamos hoje com o episódio Saúde e Doença nas Enchentes. Neste primeiro episódio, temos um bate-papo com o médico infectologista de Santa Maria, o Dr. Alexandre Vargas Schwarzbold. Alexandre é professor da Universidade Federal de Santa Maria e com Alexandre estão a professora Márcia Mendes, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Ricardo Burgsessin, que foi professor de Educação em Saúde por 30 anos na URGS e agora está em 2 universidades lá no Rio Grande do Norte. Neste bate-papo, os professores conversam sobre os riscos de pegar doenças transmitidas pelas águas de enchente, sobre leptospirose, sobre as vacinas importantes para quem atua nos resgates e na recuperação da cidade depois das enchentes. Também falam sobre cuidados com a limpeza pós-enchente e um alerta sobre as fake news, as notícias falsas que andam por aí. O projeto Rádio Travessia é uma iniciativa de sanitaristas, comunicadores e artistas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Associação Rede Unida. Pois sabe, Alexandre, uma das coisas que a gente, quando tem enchente, a gente ouve falar que tem aquela doença que passa pelos ratos, ou que é transmitida pelos ratos. Eu acho que o rato não morde ninguém, né? Então é de outro jeito que essa doença vai chegar. Mas começa a pergunta, ou a sugestão de vamos tomar remédio para não pegar essa doença. E o que a gente pode... Será que tem vacina para essa doença? Então, essa é uma doença. Acho que a gente podia falar de doenças que são transmitidas por animais e que a gente chama de zoonose. E se tu podias falar para a gente, então, assim, tem doença que transmite na enchente? Essa doença é doença de rato? Como é que se explica isso? Pois, olha, Ricardo, esta é uma delas, né? E isto não é fake news. Isto é importante que a gente tenha na lembrança. O rato, ele até pode morder. Quem trabalha com rato, às vezes é mordido por rato. Mas quem está numa enchente, quem está numa área inundada, numa casa que se vê inundada, em geral não é mordido pelo rato. Mas esse rato, ele vai transmitir doenças e a principal delas é a leptospirose a partir da urina dele. Quando ele urina, e a urina dele está em qualquer área, num barro, de uma água que já passou, no barro, né, do material orgânico, barro contaminado, ou na própria água que ainda está lá, ou num resto de água. Aí a urina do rato, ela transmite uma bactéria, que ela chama leptospira, por isso que causa leptospirose. Nós podemos depois conversar um pouco mais sobre essa doença. Essa é uma delas principalmente transmitida que a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns sintomas para a gente lembrar dela, e ela é muito parecida, os seus sintomas, com outras doenças tão conhecidas e tão lembradas na época do inverno, como a gripe. A gripe, às vezes, tem sintomas muito parecidos com a leptospirose. Mas eu queria te dizer que é só a tia Márcia, leptospirose é aquela que a gente toma o maior cuidado com a água pelo simples contato. Se a nossa pele está um pouco macerada, ela não precisa estar com ferimento, com uma porta de entrada aberta, como a gente chama, né? Com uma ferida aberta, ou com uma unha encravada, não precisa disso. Uma pele do corpo macerada que tem um contato com essa água, às vezes é suficiente para esse bichinho, para essa bactéria entrar no corpo. Então a gente não vai sentir no contato com nada. A gente só vai descobrir, em geral, uma semana depois do contato com a água, às vezes 2 semanas, e alguns até quase 1 mês depois do contato com a água, vai sentir a possibilidade de ter sintomas da leptospirose. Então, muitos nem vão sentir nada, e no dia que tiver contato com a água, não vão sentir absolutamente nada. Ou seja, não é como uma picada, né?
não é como uma mordida. Agora, podemos conversar também de outras doenças que podem... Deixa eu te perguntar antes, Alexandre. Vamos pensar assim, então esse negócio vai entrar pela pele. Significa que se eu estou salvando um gatinho, um cachorro, uma pessoa, eu precisei entrar na água. Ou a água entrou na minha casa, ou a água está na minha rua. A água entrou por dentro do meu sapato, a água molhou minha roupa, eu estou molhado com essa água, que pode estar contaminada aí pela leptospira. Mas o que eu faço? Se eu me lavar a mão, lavar a pele, lavar com sabão, eu considero que está legal ou eu tenho que ficar tomando remédio? Eu posso tomar remédio sem ter nenhum sintoma? Isso é bem importante. O mais importante dessas pessoas que tiverem contato com a água, primeiro, se elas tiveram contato com a água sem nenhuma proteção, né, Ricardo? Ou seja, que é muito comum, né? Não deu nem tempo de sair de casa, não deu nem tempo de se preparar. Não é como muito socorrista da Defesa Civil, que tem roupas adequadas, como macacão de borracha, como bota. Se não teve contato com nenhuma desses equipamentos que protegem, já é um risco. Então, o indicado, se puder, tomar um bom banho com água e sabão, depois, no corpo todo, pelo simples fato de ter tido contato com a água. Agora, isso não é uma garantia, o banho com água e sabão, de que vai haver uma proteção. Então, existem trabalhos feitos no mundo que mostrou que, né, as pessoas que iam para atividades, principalmente militares, né, ou eventualmente profissionais da Defesa Civil, das Forças Armadas, que foram fazer treinamentos em áreas alagadas, essas pessoas, quando a gente dava para ela um remedinho, na verdade 2 comprimidos, cada semana que eles iam ter contato com a água, eles conseguiam se prevenir mais do que aquelas pessoas que iam nesses locais e não tomavam remedinho. Agora, então, tem a recomendação de fazer uma prevenção com remédio, com 2 comprimidos, né, ou a profilaxia, como eles chamam, desde que a pessoa tenha tido contato com a água por um certo período prolongado. Não está muito claro quanto é esse período, mas a gente estima pela literatura, né, pelos livros de medicina, pelo que é publicado, que em torno de 3 horas, a pessoa está na casa esperando socorro, ficou com água até a altura da barriga, por exemplo, ou até mais, é claro, por pelo menos 3 horas, é um risco maior de ter contato com a leptospirose. Principalmente em áreas rurais ou urbanas que tenham galpões, que tenham tido, pelo menos, olhado, né, para ratos em algum momento da vida. Então, são áreas que pode o rato circular quando é inundada, ou a urina do rato que nos preocupa. A essas pessoas, sim, a gente poderia tomar 2 comprimidinhos de um antibiótico, que aí a Secretaria de Saúde tem orientação nesse sentido. Agora, as pessoas que não ficaram com água na altura da barriga, ou ficaram muito rapidamente, saíram de casa, né, tinham pelo menos um bom calçado fechado, essas pessoas não precisam tomar. As pessoas não vão ter uma exposição importante. Então, aqui o que é importante? Se elas usaram algum equipamento como a bota para proteger, né, melhor ainda se tinha a roupa totalmente fechada, e se elas ficaram um bom tempo em contato com água, pelo menos aí pela altura da barriga, né? Ou seja, a gente chama quase submerso, né? Agora, as pessoas que não tiveram essas 2 situações, não há recomendação de tomar. Não há, portanto, né, a recomendação, todo mundo que teve contato com a água de algum jeito tem que tomar. Não, não precisa. Agora, essas pessoas que muito tempo fizeram atividade, ajudaram em socorrer, ou ficaram muito tempo esperando por socorro, essas têm um risco maior. Uhum. Então, aí tu ias falar de outras doenças, mas antes de falar de outras, só ainda uma perguntinha nesse caso. As pessoas deveriam, vamos pensar então, alguém que ficou muito tempo submerso, esperando socorro, submerso não, água até a barriga, ou quem sabe até um pouco mais, por muito tempo esperando socorro. Eu acho que essas pessoas não são tantas, porque as pessoas saíram de casa, começou a alagar, foram saindo, foram buscando um lugar menos alagado. Então, essas pessoas não estariam correndo esse risco a ponto de que precisam de um remédio. Vamos ficar atentos.
tem um sintoma. Mas a minha pergunta é, então vamos pensar que elas que podem ter estado muito expostas, ficaram muito tempo, muito expostas, ficaram na água, muito tempo na água. Isso quer dizer que a gente tem que sair atrás desse remédio o quanto antes ou melhor um contato com um profissional de saúde primeiro? Procurar esclarecer junto de uma conversa com um profissional de saúde, porque qual é a pergunta que eu quero te fazer? Assim, vamos atrás da farmácia e conseguir logo esse remédio? Vamos procurar alguém com quem a gente possa conversar antes de tomar essa decisão? Dá para falar um pouquinho disso? Isso é bem importante, porque senão a gente entra num pânico desnecessário e inadequado. E muitas das pessoas não tiveram essa exposição tão importante de risco para adquirir a leptospirose. E ela vai acabar se expondo, nessa ansiedade de tomar remédio, ao medicamento que pode ter efeitos colaterais. Então, a principal recomendação que eu daria, Ricardo, não é procurar farmácia direto, é sim procurar profissionais de saúde que estão naquela região ou nos abrigos e que a Secretaria de Saúde indicou. Aí vai depender de cidade que nós estamos falando, do município que a gente está falando, das unidades básicas que estão disponíveis, aquelas que não foram, obviamente, alagadas, que não tiveram tipo de dano. Aqueles profissionais de saúde ligados à Secretaria de Saúde, esses sim podem fazer uma boa orientação do uso, porque eles vão colher a história, vão perguntar para você, perguntar para a pessoa quanto tempo você ficou na água, aonde que era a região que você estava, né? E como que você estava vestido quando você saiu, em que altura estava a água quando você saiu. Isso tudo são perguntas importantes a serem feitas numa pessoa que vai estar neste momento no abrigo ou, como a gente já sabe, em beira de estrada, né? Alguns estão em coberturas, em tendas, né, em barracas na beira de estrada. Não é nenhum abrigo bem constituído. Agora, ali a Secretaria de Saúde deve ter, de algum modo, seja por uma via móvel, né, por um carro móvel, né, ou seja, no próprio posto de saúde indicado, a orientação adequada. Eu acho que é isso, Ricardo e Márcia, é importante a gente ter em mente. Não é todo mundo que deve tomar, e quem talvez deva tomar, deve ser bem avaliado por um profissional de saúde, da saúde pública. Ricardo, Alexandre, é tão importante, né? Porque nos primeiros dias das enchentes, eu me lembro de ver médicos, assim, perfis do Instagram de médicos dizendo, olha, essa é a receita, distribuindo para todo mundo, ofertando essa distribuição, né? E eu também soube de relatos, assim, de uma pessoa que não teve contato. A rua encheu, mas a pessoa não teve, ela saiu antes e recebeu uma prescrição, né, de usar, e ainda a pessoa disse, olha, manda isso para todo mundo, e a pessoa não tinha entrado em contato com a água. Então, o quanto é importante a gente saber, porque também vira um terror, né? Daqui a pouco as pessoas ficam assustadas, já não é um momento fácil que a gente está passando, né? A gente já tem tanta insegurança, e aí essa sensação de que, olha, a gente ainda pode, né, morrer de leptospirose. Então, né, o quanto é importante poder falar disso, que tem formas de tratar, né, que a gente tem que estar atento, tem profissionais preparados, e o SUS está ali para, né, ofertar a medicação, né, quando precisar. Isso, Márcia, é muito importante que você falou. Eu diria que essas falsas recomendações, elas são muito perigosas. Como eu falava há pouco, existe um risco de efeitos colaterais dos medicamentos. Tem pessoas que tratam doenças, né? Pessoas que estavam em áreas inundadas e que têm as suas doenças, tratam a sua diabetes, né? Tratam seus problemas de trombose, e essas pessoas usam outros remédios. Este remédio da leptospirose, eventualmente, pode ser um problema para tomar se não tiver uma boa indicação. E você lembrou bem, tem gente que viu a água, até atravessou onde tinha água, mas estava protegido e ficou pouco tempo em exposição de água. Essas pessoas não podem e não precisam tomar remédio se não tiver uma orientação do profissional de saúde, de um médico da saúde pública. Isso é muito importante. Isso eu diria que é quase uma fake news, sim. E fake news, né, o Ricardo pode comentar também, fake news é algo muito perigoso, podem ter muitas ideias, algumas podem ser bem intencionadas, e se difunde fake news porque se viu, se recebeu, e não consegue filtrar e avaliar bem aquilo. Outras, eu vou dizer para vocês, viu? Outras são bem mal intencionadas, querem que a coisa não funcione,
Ou querem, por exemplo, viu, não tem remédio para todo mundo, né? Mas e será que todo mundo precisa tomar remédio? Não, não é todo mundo que precisa tomar remédio. É um grupo menor que precisa tomar remédio. É bem menor, a maioria não precisa tomar o remédio. Uhum. E mesmo assim, a gente pode falar depois também dos riscos maiores. Eu ia juntar duas coisas e depois para a gente avançar, mas uma, tu disseste assim, a gente tem que confiar na Secretaria de Saúde, acessar a Secretaria de Saúde. Pode ser que a unidade básica está fechada, está embaixo d'água, então não tem unidade básica. Mas a Secretaria de Saúde está em algum lugar, está no abrigo, está num ponto de referência, está no hospital de campanha, ela está em algum lugar, a Secretaria Municipal, Estadual e até Ministério da Saúde. Os profissionais de saúde estão nos lugares. Quando a gente tem uma situação como essa, que é coletiva, que é populacional, que afetou muita gente, quando a gente está dizendo Secretaria de Saúde ou profissional do SUS, a gente está dizendo essas pessoas têm informação da saúde coletiva, da saúde da população. Não está pensando só um indivíduo e uma doença. Mas o que é preciso fazer que cuide de uma população que está afetada. Então, eu te faria essa pergunta, mas juntando já, que aí tu já podes trazer isso, a diferença de um remédio e uma vacina, porque tem outras doenças, que aí eu acho que tu ias falar disso, pode falar, porque tem outras que tem vacina. Não se trata de tomar um remédio para evitar, mas tomar uma vacina para não ter risco daquele adoecimento. Então, são duas coisas, né? Assim, a saúde sabe bastante, porque tem a obrigação de saber quando é uma coisa populacional. E a diferença remédio e vacina para já entrar nas doenças que tem vacina. Muito bem. Você sabe que a Secretaria de Saúde, vamos falar do Rio Grande do Sul, nosso estado, e assim como a Secretaria Municipal lá de Porto Alegre, né? Mas o Estado com olhar para todo, a Secretaria Estadual de Saúde para todo o Estado, eles, junto com nós profissionais da área de infectologia, todos nos alinhamos na construção de protocolos, a partir de estudos, de uma orientação para todo médico da saúde pública. Então, esse seu primeiro ponto, que você lembra, assim, grau de informação e de orientação para todas as doenças, inclusive outras que a gente vai comentar. A Secretaria de Saúde tem um guia de orientação, um manual de orientação, ficou muito uniforme. Por isso que a melhor fonte para a gente saber, será que eu preciso tomar, será que eu preciso me vacinar, são os profissionais ligados à saúde pública, eu diria, do município e do estado, que tem essa orientação comum, né, conjunta. Antes de eu falar de vacinas, que é bem importante, de algumas dessas doenças que a gente pode se prevenir, eu queria comentar que a leptospirose, que a gente estava dizendo, Ricardo e Márcia, 10% delas, das pessoas, que adquirem essa eventual doença, podem ter uma evolução muito desfavorável. Pode até, vamos falar no extremo, levar ao óbito. 10% delas. Então, não só, a gente não recomenda que todo mundo em áreas de enchente tome remédio, e sim só aqueles expostos com muito risco, né? Como também, mesmo que você adquira a doença, a gente não precisa ter esse pânico. 10% delas pode ter uma evolução, vão precisar ir para o hospital, ter um cuidado mais intensivo e mais de perto. Mas nem todos, 90% não precisa. Então também é isso, eu queria um pouco tranquilizar a população. Agora, vamos falar das vacinas que você lembrou bem. Não é só a urina do rato que transmite doença. Nós, quando temos contato com água, às vezes a gente tem contato com uma água contaminada de modo inadvertido, que a gente nem percebeu. Vou dar um exemplo, quando a gente vai lavar alimentos, quando a gente vai higienizar alimentos, quando a gente vai lavar louça, essa água pode estar contaminada, ou diretamente, claro, quando a gente vai beber a água. Se essa água a gente não sabe a fonte, em períodos de enchente, períodos de inundações, até a água da torneira ela é muito perigosa. Então, nós podemos falar sobre a questão da água depois, mas a água é um veículo de transmissão de algumas doenças importantes. Eu vou primeiro falar de uma que tem uma vacina, que para ela a gente deve pensar, que é a hepatite A. Ela é transmitida por alimentos contaminados a partir de água contaminada, ou diretamente de água contaminada. A hepatite A é aquela que dá um amarelão no olho, que dá muito sintoma de náusea, de dor da barriga, né? Agora, a gente quer prevenir de ter essa hepatite A. Então, muitas das pessoas que tiveram eventualmente contato com água, porque ingeriram água, e aí, de novo, o profissional de saúde tem que avaliar
a gente pode recomendar, esse profissional deve recomendar a vacina da hepatite A. Essa é uma. Mas eu vou falar de uma outra que não transmite pela água e que em períodos de inundação e enchente também é uma fonte importante de infecção e que também a gente deve prevenir com vacina. E aí, a Secretaria de Saúde tem um protocolo, a gente, em geral, recomenda e aplica. Não há nem dificuldade de acesso a vacinas, né? Que é o tétano. O tétano é uma vacina importante de prevenir para aquelas pessoas que nem sabem se tem a vacina do tétano em dia. O que é estar com a vacina do tétano em dia? Nos últimos 5 anos ter vacinado. Se ou a pessoa não sabe, ou ela diz, não, eu vacinei, mas já faz 10, 15, 20 anos, é uma pessoa que está exposta. E se ela teve contato e fez ferimento, por quê? Porque ela teve contato com ferro, com vidro, com madeira, né? Com água, com materiais que cortam, fazem ferimento, né? Abrem buraco ou não, fazem um rasgo na pele, porque elas foram caminhando em área inundada ou elas se machucaram dentro de casa na área inundada. Essa pessoa pode receber uma vacina do tétano. E também está dentro de toda essa orientação que a Secretaria de Saúde pode fornecer. Então, eu diria que 2 vacinas dessas são muito importantes. Pode falar para nós de novo, Ricardo. Que a gente... Eu estava sem microfone aqui. Eu ia dizer que as pessoas se machucam porque tem muita coisa embaixo d'água que a gente não está vendo. Então, a gente não sabe se trombou em alguma coisa ou foi juntar alguma coisa e aí se cortou, se arranhou. Também pode ser que até para ajudar um cachorro, um gato que estava com medo, o gato arranhou, o cachorro arranhou, mordeu. Então, a pessoa pode ter mordida, pode ter arranhão, pode ter uma lasca de um móvel, de uma panela, de uma coisa de vidro que quebrou, porque no meio da correria junta coisa, sai de casa e vai pela rua e até às vezes para destravar alguma coisa acaba se cortando ou acaba se arranhando. Então, nesse caso, seria um risco de tétano, por exemplo? Exatamente. Então, o tétano ele tem essa grande chance de transmissão e quando a gente se encontra com esse tipo de material, ferro às vezes, né? E às vezes é um arranhão, não precisa a pessoa ter perfuração nem nada, não é que nem prego, né? Às vezes é o próprio prego, mas às vezes um simples arranhão em material que teve contato com essa água contaminada é um risco enorme. Então, a gente tem que saber com a pessoa, se ela não sabe, a gente acaba vacinando. Na história que a gente colhe com essas pessoas, a gente sabe que o risco de contato. E no exame físico, né, o profissional de saúde examina a pele e vê, opa, o senhor teve ferimentos, aqui a senhora teve ferimentos, é da sua casa? Sim, quando eu saía de casa eu acabei trombando com esse armário que estava embaixo d'água, inundado, né, e eu fiz esse ferimento aberto, e enfim, isso foi há pouco tempo, foi nessa semana, foi ontem, anteontem. Essa pessoa, sim, ela se beneficiaria de uma vacina do tétano. Existe, Márcia e Ricardo. Uma terceira... Pode falar, Márcia. Não, eu ia te perguntar, mas não sei se não vai quebrar teu raciocínio, porque tu falou da água das torneiras, né? Aí eu fico pensando também dos alimentos, né? Porque assim, como a gente está voltando agora, as pessoas estão lavando as suas coisas, então a gente tem vários cuidados, coisas com a lavagem, a limpeza da casa, quando é que eu vou usar essa torneira de novo, né? E vou poder tomar essa água, porque a gente, né, já tem às vezes um mito de que a água da Corsã não é tão boa, mas a gente sabe o quanto é, né? Então, tem um período. Então, assim, como é que a gente pode ficar mais atento? Assim, são várias perguntas, assim, né? Então, isso da lavagem, isso da água, né? E também, assim, dos utensílios, né? Como é que faz essa limpeza, né? Ou joga tudo... Porque a gente sabe que são regiões vulneráveis, então não vai jogar tudo fora, né? Tem coisas que não vão poder ser reutilizadas, mas talvez um prato, uma panela, né, algo que era de vidro, ainda queiram usar. Tem como, tem que jogar tudo fora. Esta é uma questão muito importante para aquelas pessoas que têm a possibilidade de voltar para suas casas e domicílios, que vão estar de frente com seus utensílios domésticos, enfim. Existe a recomendação fundamental de que a gente higienize toda e qualquer parte da casa e todo e qualquer utensílio. Mesmo aquele, mas ele até parece relativamente limpo. Ou seja, no olho a gente não consegue jamais dizer que alguma coisa é limpa.
Então, até prova em contrário, tudo está contaminado potencialmente. Ou seja, chão, armários, paredes devem ser lavados com água sanitária. As casas que sofreram inundação. Água sanitária mesmo, né? Popularmente conhecida. E como é que eu poderia pensar, mas que quantidade, né? Para a gente falar aqui no podcast. Um balde, mais ou menos de 20 litros. Ô Alexandre, vamos dizer que água sanitária é a clorofina? Não é a clorofina. Que boa, vai. Que boa, popularmente. Que boa. É uma marca. É a água sanitária. Vamos pedir patrocínio da Que Boa. Eu não ia falar o nome. Então é a água sanitária que a gente higieniza chão em geral nas limpezas de casa. É essa mesmo. Põe 2 xícaras num balde de 20 litros. Essa medida. Aí se a gente volta a encher o balde, volta a usar mais 2 xícaras. Essa é a quantidade para lavar chão, para a gente higienizar parede e móveis, por exemplo. E o ideal é que também se a utilize para os utensílios de alimentação. Vamos lá, xícara, prato, talheres, panelas. Agora, panelas e materiais que possam ter que não são lisos, né? Que tenham reentrâncias, vocês podem me ajudar aí, que não são uniformes. Esses... Tábua de carne, panela de pau, né? Então, só para a gente pensar que coisas que a gente usa na casa, né? Além de coisas de tecido, né? Que também, por mais é impossível tu limpar totalmente, mesmo que deixe, né? Exatamente. Então, a Márcia me ajuda. Algo como de madeira. A gente usa colher de pau, usa madeira, tábua de cortar carne, cortar verdura, salada. O ideal é que essas sejam desprezadas, né? Essas de madeira, essas de tecido, isso a gente não consegue mais reutilizar. Não recomendaria reutilizar. Agora, o que é de louça, né? O que é de cerâmica, enfim, de louça, a gente pode sim higienizar e reutilizar. Então, lava com água sanitária, como eu descrevi, e depois com água e sabão, enfim, para tirar essa água sanitária e para poder reutilizar. Então, panela, quando é lisa, não tem problemas, mas panela eu sugeriria mesmo quando, obviamente, né, só, ou, por exemplo, frigideiras, né, que é de Teflon. Aqui Teflon também é uma marca, mas não importa. Todo mundo sabe quando a gente falar do Teflon. O ideal é que elas fiquem num banho de água sanitária, porque as reentrâncias onde a gente pega não é de Teflon, não é de material de cozimento, então pode ter esse risco também. Se a gente falar, Márcia, da água, Ricardo, a água que a gente vai utilizar, a água da torneira, historicamente, sempre foi a melhor água, porque é uma das poucas que a gente podia confiar. Existem trabalhos do mundo, inclusive, né? A Unesco, né, órgão com olhar para o mundo inteiro, fez estudos sobre fornecimento de água, e as águas dos sistemas de saneamento, como a Corsã no Rio Grande do Sul, não importa, ou as municipais, essas eram sempre águas muito confiáveis. A gente até tinha mais segurança do que algumas águas minerais. O problema é que na época de inundação, os reservatórios ficam comprometidos. E a gente não tem, nesse período inicial, a segurança que a água que a gente toma direto na torneira, ou que a gente lava uma verdura, uma fruta na torneira, ela é uma água completamente potável e livre de impureza e de contaminação. Então, nesse período inicial, quando eu digo período inicial, é o período imediato que a gente está voltando para casa, que foi inundada, que as torneiras estão saindo água, só que a gente não sabe que reservatório foi, se ele foi contaminado. Há uma recomendação, se eu vou utilizar água, ou que eu use água mineral, para quem possa, né, tanto para beber quanto para limpar, enfim, frutas, verduras, alimentos, ou uma situação muito simples. Ferve a água 5 minutos. 5 minutos de fervura de água. 5 minutos se espera, pode-se utilizar essa água. Isso é uma recomendação mais básica. Ou, em frutas e verduras, utilize água sanitária, que, aliás, eu diria que a gente deve fazer sempre, né? Claro que não é a mesma quantidade de higiene de superfície, de limpeza de superfície. É uma quantidade bem menor, mas a gente higieniza frutas e verduras, por exemplo, com água sanitária misturado com essa água da torneira. Então, a fervura é importante no início. E a ingesta, preferencialmente com águas minerais comerciais.
se não tiver como ter, fervura da água. Fervura da água, e aí também, né, Ricardo, a gente tem que ter um olhar da saúde comunitária, da Secretaria de Saúde, para ver quem pode ter acesso ao aquecimento dessa água, porque nem todos, às vezes, tem um fogão já disponível no retorno. Então, a Secretaria, de algum modo, tem que ajudar no fornecimento dessa água. Mas eu diria, Márcia, que é muito importante ter o seu cuidado. Você pergunta, mas que olhar que talvez a gente tenha que ter? Será que a minha água é limpa ou não? O olhar, ele é muito, às vezes, perigoso, porque a gente acha que é limpo, mas não é. Agora, se é o contrário, se o aspecto é sujo, essa água está marrom, essa água está diferente, já é um grande indicativo de problema. Essa água não deve ser de modo algum absorvida sem fervura ou sem utilização de água sanitária. E a questão até assim, quando teve essa falta de água, deram várias receitas, né, de usar água sanitária, então acho assim, não é qualquer água sanitária também, né, a gente às vezes não está acostumado a olhar o rótulo, mas geralmente, né, ainda mais quando vai ser alimentos, né, não ser algo com perfume, né, então, de poder ver, porque a gente sabe que tem várias marcas, e eu, nessa situação, eu não fiquei sem água, mas nessa situação eu fui olhar os rótulos, eu tinha duas garrafas de água sanitária, que, né, mania, acho que de sanitarista, que tem sempre água sanitária em casa, e já tenho o hábito de lavar as verduras com ela, e aí eu sei que fui olhar e realmente os rótulos são diferentes, uma era só água sanitária e água, e o outro tinha mais um produto, então, da gente poder talvez, né, olhar os rótulos, separar aquela que tem só para poder fazer limpeza, né, dos alimentos, né. Bem lembrado. Tem umas que tem perfume, tem produtos que dão aroma, perfume, enfim, né, cheiro. Para alimentos, a gente deve evitá-las. Tem que ser puramente água sanitária e numa concentração, porque tem várias com concentrações mais elevadas ou até menos elevadas. A concentração ideal é de 2,5%. Né? Até eu diria que tem nos Estados Unidos e alguns países do hemisfério norte, eles utilizam concentrações mais fortes. Às vezes 8%, 9%. Mas isso é razão porque eles são expostos em algumas áreas pós-tempestades. Os Estados Unidos tem furacão, né? Espero que aqui a gente não tenha muito cedo, pelo menos, furacão. Mas lá eles são contaminados com algumas bactérias que exigem uma concentração maior. Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, a gente recomenda ainda essa concentração de 2,5%. Então dá para olhar ali no rótulo, independente da marca, não ter perfume, não ter outro produto químico, é água sanitária 2,5%. Uhum. Eu vou fazer um comentário, aí é uma pergunta. É porque o comentário que a gente pode confiar numa água do DEMAI, numa água da Corsã, pode e deve confiar. O que está acontecendo no momento de enchente é que os reservatórios podem ter se contaminado, até porque também o DEMAI e a Corsã também ficaram embaixo d'água. Ou seja, entrou água de enchente nas máquinas, nos reservatórios, então essa água pode, até por algum tempo, estar também contaminada, que eu acho que é um alerta importante. Não é que a gente não confie, mas é que tem risco no momento de uma enchente, da proporção que foi essa enchente que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E a outra, Alexandre, então eu estou falando isso porque estava no teu comentário, mas a outra é dos arranhões de gatos, cachorros. Se a gente está pensando que tem um risco, o arranhão, a mordida de animais que a gente está salvando, sei lá, porco, galinha, cavalo. A gente está tentando salvar os animais, seja os que são animais para alimentação, seja os animais domésticos, animais que são os pets, e também os animais que estavam no jardim, no quintal, ou na zona rural, onde a gente tem os animais que são para corte, né? E a gente quer proteger e salvar esses animais, mas tem risco de arranhão, mordida. Então, se tem alguma coisa em relação a isso que a gente deva cuidar? Sim, você lembra bem, Ricardo, uma outra doença que pode existir e que também a gente pode prevenir com vacina. Antes, eu só queria lembrar da questão da água que você comentou bem. Quando é que eu posso, talvez, ter confiança de tomar água da torneira, né? Ou usar água da torneira para alimento, né? Etc. Quando a Secretaria de Saúde, o DEMAI, quando a Companhia de Saneamento disser essa água para o bairro tal da cidade tal, você pode utilizar. E a Secretaria de Saúde junto, né? Você pode utilizar porque a gente conhece, sabe que está, né,
com avaliação de pureza, ela está potável, você pode beber. As secretarias devem dizer isso. Se eu falar da capital de Porto Alegre, o DEMAI vai ter que informar isso para os porto-alegrenses. Olha, todas essas estações de tratamento estão funcionando normalmente e as águas que chegam nas torneiras são águas potáveis. Podem beber, pode usar no alimento. Eu acho que só assim a gente consegue ter essa segurança. Então deve ser cobrado, a população tem sim o direito de cobrar e perguntar isso da sanidade do seu bairro, da água que chega do seu bairro, né? Da sua torneira. Você lembrava bem do contato com os animais, com pets ou com animais maiores no meio rural, cavalos, vacas, porcos, né? E assim como os pets menores do espaço urbano, gato, cachorro, também animais de aves, né? Principalmente esses animais maiores e os pets como cachorro e gato, os socorristas ou as pessoas, por alguma outra razão, que tenham esses animais ou que foram ajudar animais dos outros vizinhos ou de outras pessoas, que tenham sido arranhados ou, claro, até mordidos, isso aconteceu e pode acontecer, podem também ser avaliados e devem ser avaliados pelo profissional da Secretaria de Saúde para receber uma prevenção da raiva. O que a gente sempre fez quando a gente vai avaliar alguém que supostamente diz, eu fui mordido, eu fui arranhado, né? É mais comum com o gato. A gente observava esses animais por uns 10 dias. O problema aqui é que a gente não tem como observar esses animais, porque a pessoa que ajudou, ele às vezes um animalzinho que nem é dele, foi encaminhado para um abrigo. Tem a história do cavalo, lembra, todo mundo ficou caramelo, né? Caramelo do símbolo. O caramelo foi para o hospital veterinário lá da Ubra. O caramelo, ninguém sabe o dono dele. Vamos supor que tenha tido, e olha, cavalo, eu gosto tanto de cavalos, os cavalos podem transmitir, às vezes, tétano e até muito menos chance, no caso do cavalo, raiva. Agora, tanto tétano com esses animais quanto raiva, a gente não vai conseguir acompanhar para saber se, no caso da raiva, esses animaizinhos vão ter manifestação do vírus da raiva, que é um vírus. Então, o que a gente faz? O profissional de saúde diz, se você realmente foi ferido ou você foi mordido, ele deve receber um esquema de vacinação, de vacina da raiva. Inclusive, é mais de uma dose. Portanto, ele vai ter que ser orientado. Ou seja, de novo, é função do profissional de saúde. Avaliar bem e enquadrar, né, essa pessoa e dizer, olha, você está sob risco. Né? Não é um vírus que circula tanto, né? Aliás, tem outro vírus que não circula tanto no Rio Grande do Sul, ainda bem, que é o vírus da hepatite A. E eu espero que ele não volte com as inundações. Diferente da leptospirose, que não é circulação de vírus, é uma bactéria que está em muitos ratos. Ratos urbanos têm dentro do seu material urinário ali, né, no rim do rato, está cheio daquelas bactérias. E eles não ficam doentes de leptospirose. Então, ali sim, pode transmitir. A gente já tem centenas de pessoas, porque não importa de onde se teve exposição, tem risco. Mas hepatite A a gente não vê tanto. Então, aquelas pessoas de maior risco a gente tem vacinado para hepatite A. E também para raiva. Quem realmente teve corte, mordida é importante, e a gente não vai poder acompanhar o bichinho, a gente acaba fazendo isso. Mas não é todo mundo, né? Tá, você falou uma coisa bem importante. Eu acho que das doenças, falamos de hepatite, leptospirose, raiva, tétano. Tem que pensar se tem mais alguma doença aí importante. Mas uma coisa, a diferença da vacina e do remédio, porque tem muita gente que, vamos falar aí das más notícias ou das fake news, dizendo, não faça vacina, não faça vacina. E olha o risco, não fazer uma vacina contra a raiva é ter essa doença. Não fazer uma vacina contra o tétano é ter essa doença. Não fazer uma vacina contra a hepatite é ter essa doença. No meio da enchente, que a exposição é de todo mundo. Então, não é assim, eu me cuido. Não, eu não me cuido. Entrou água na minha casa, entrou água no meu bairro, entrou água na minha rua, entrou água no meu carro. Eu estou aqui no abrigo, na porta do abrigo tem água de enchente. Então, eu tenho que esperar ter um sintoma para tomar o remédio, eu vou tomar a vacina porque eu identifico que tem risco. Então, eu acho que se pudesse falar um pouquinho, Alexandre, assim, de por que é tão importante tomar a vacina, essas vacinas, além de outras, mas a vacina tem o maior poder de evitar a doença do que ter que botar a pessoa dentro de um hospital com mais risco.
Até porque os hospitais também, nem todos os hospitais estão com todos os leitos disponíveis, porque tem hospital que está com água na porta, em alguns municípios. Então, eu te perguntaria, assim, se tem mais alguma doença que é importante num período de enchente e essa diferença, vacina-remédio. Você toca num ponto muito importante, Ricardo, que é, primeiro, o aspecto de risco de adoecer maior ou menor, né? Vacina foi uma das maiores revoluções, isso não sou eu que estou dizendo, né? De modo global, a ciência consegue dizer vacina é uma das maiores revoluções da humanidade, porque ela preveniu muitas doenças, que por isso são chamadas de imunopreveníveis, que se não se utilizasse vacina, o risco de adoecimento e morte era muito mais alto. Isso vale também para essas que nós estamos falando. Prevenir com vacina é muito mais seguro, não só porque as vacinas, essas que nós estamos falando, são seguras, como também, se a pessoa adquirir por acaso aquela doença, nem todo tratamento pode ser eficaz. Vai variar de uma pessoa a outra. Então, vacinar deveria ser prioritário quando a gente tem vacina disponível, porque vai evitar que a pessoa ocupe um leito de hospital que talvez nem exista, nem hospital ou leito, vai ter que ser encaminhado para outro lugar, outra cidade. Como mesmo que ele ache um leito de hospital, pode ser que a doença evolua sem que o tratamento seja suficiente. Por outro lado, uma vacina que protege faz com que aquele germe, aquele vírus, seja da raiva, seja do tétano, seja da hepatite, essa vacina vai impedir que ele evolua para uma infecção. E isso eu acho que é um ponto principal, de que a gente vai diminuir risco e que a gente não vai estar, inclusive, com dificuldade daqui a pouco de melhor acolhida e tratamento para essa pessoa. Porque é uma realidade, né, fora do normal que nós estamos vivendo. Nós vivemos de algum modo um pouco isso na epidemia, lembra da Covid? Que os leitos estavam ocupados, nós tínhamos que tentar achar leitos em outras regiões. Aqui, na região metropolitana, principalmente, pode estar acontecendo isso. Não tem como levar para essa cidade dele. Vamos achar um leito em Porto Alegre. Você imagina o tempo que se perde num tratamento e, mesmo que se ache leito, pode ser que a pessoa não tenha mais tempo, às vezes, de tomar o remédio adequado. Vai cair numa UTI. Então, vacina, se bem recomendada e bem indicada, deve ser prioritária. E é disponível, né? Nós temos aí milhões de doses fornecidas, especificamente de algumas, mais de 500 mil doses. É como se metade da cidade de Porto Alegre pode tomar vacina. Claro que nem todo mundo vai precisar, como eu disse. Mas, assim, não vai faltar vacina se você tiver uma boa recomendação. Por outro lado, remédio pode sim faltar. Nós dependemos da indústria farmacêutica para produzir remédio. Nem todos os remédios são produzidos pelo próprio país, por Farmanguinhos, por exemplo, que é um laboratório público, né, ou em Pernambuco. Então, nem tudo pode ser fácil de achar. A gente estava falando agora remédio para prevenir da leptospirose. Esse pode ser difícil de achar se todo mundo acha que deve tomar. Então, eu acho muito perigoso. Agora, onde a gente puder prevenir com vacina, melhor. A leptospirose ainda não tem uma vacina para ela. Está sendo estudada, tem algumas em teste, mas não existe nenhuma recomendada. Então, né? Quando tu fala das vacinas, aí falando de hepatite A, ela entrou mais tarde, eu acho, no calendário vacinal, né? Não sei se todo mundo, então acho que é isso, porque às vezes a gente, quando é criança, minha mãe disse que eu vacinei tudo, mas ela foi, a gente tem várias vacinas que já faz há muito, que estão há muito tempo no calendário, e hepatite A acho que ela é recente, então também um alerta, né, para as pessoas, se tiverem expostas a risco, né, poderem, ou a população talvez em geral agora, poder pensar nessa vacina, quem não se vacinou, assim, não sei como é que tu vê isso também. Bem importante, Márcia, você lembra bem, as crianças, e eu diria então, nos últimos 20 anos, precisa ver bem o ano que agora me passou, que ano foi introduzida no calendário vacinal a vacina da hepatite A. Mas as nossas crianças de idade escolar, seguramente, e provavelmente de todo parte do segundo grau, são crianças que receberam vacina da hepatite A no seu calendário. Agora, a nossa faixa etária aqui, eu que sou cinquentão, né, idosos, não receberam vacina da hepatite A. Eu sou idoso, eu não recebi. Tá vendo? Eu acho que foi 2014 que inseriu. Então, olha, não é nem, olha só, adolescente, olha, é criança. Máximo criança, exato. E
pré-adolescente. Então, todos os adultos de meia idade para cima seguramente não receberam vacina da hepatite A não ser que, adequadamente, por serem portadores de algumas doenças crônicas, o seu médico recomendou. Nós, infectologistas, recomendamos a vacina da hepatite A para algumas populações de algumas pessoas que têm algumas doenças. Mas é esse grupo de pessoas só. Então, nas inundações agora, a gente recomendaria para um número bem maior, principalmente adultos e idosos, que porventura tiveram uma exposição importante à água, sim. Você me lembra, Márcia, de um outro aspecto que vale a pena talvez comentar. Nós discutimos isso na Sociedade Brasileira de Infectologia, o quão é oportuno, falando agora do Rio Grande do Sul, pós esse desastre, a ideia de a gente lembrar do calendário vacinal para todas as faixas etárias. A gente lembrar os pais das suas crianças, traz o calendário vacinal, foi tudo inundado, a gente perdeu tudo. Tá bem, mas a gente vai ter um pediatra que vai ver essas crianças e a gente vai conseguir talvez resgatar via Secretaria de Saúde, talvez em muitas delas, o seu status vacinal dessas crianças. Senão, algumas dessas vacinas, o pediatra vai recomendar repeti-la, porque não há nenhum problema em repetir alguma dessas vacinas. E isso é das crianças. Vale para os adolescentes e vale para os adultos, principalmente adultos e idosos que têm algumas doenças crônicas. A gente vai oportunamente lembrar de outras vacinas. Vou dar exemplos. Os idosos, a gente vai tentar lembrar quantas vacinas de Covid você tomou, né? Quantas vacinas da pneumonia você tomou? Quantas vacinas, eventualmente, você tomou da meningite? Tudo isso, e da gripe, da velha gripe todo ano. A gente, com isso, vai poder ter oportunidade de atualizar o calendário vacinal. Então, também isso vai ser muito importante chegar nos profissionais de saúde. Porque a gente, além das vacinas, para proteger das doenças diretamente veiculadas, transmitidas pela água, ou pelo contato com a água, ou por acidentes com a água, né, por ferimentos, a gente também pode lembrar daquilo que as pessoas nos abrigos, né, nas tendas, né, nas barracas, ou nos hospitais de retaguarda, podem se contaminar entre si, entre o outro, que são os vírus respiratórios e as pneumonias. E muitas delas podem ser cobertas por vacina. Olha só, Alexandre, bem bom, lembrou outras coisas, porque aí tem as doenças respiratórias, especialmente estando em abrigo, é muita gente, né, no mesmo ambiente e vai circular pelo ar. Então, esse risco de... Então, as vacinas que são para as doenças respiratórias, as gripes, pneumonias, enfim, também essas a gente tem que lembrar. E eu acho que para a gente talvez caminhar um pouco mais para o final, né? A gente está conversando bastante e o assunto não termina, porque fico imaginando que quem está nos ouvindo deve estar cheio de perguntas. Se a gente tiver acesso a essas perguntas, a gente vai te chamar de novo. Mas então, as respiratórias, que é um tema para a gente lembrar, e talvez ainda o risco de diarreias. Então, o que a gente vai fazer também com as diarreias, que também vai ser eventualmente por conta de contaminação, né? Contaminação do alimento, contaminação da água, a contaminação entre as crianças, porque as crianças estão brincando, estão levando para a boca brinquedos, especialmente as crianças menores. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso e ver se tem mais coisa que a gente precisa lembrar. Eu diria que não somente as crianças, mas principalmente as crianças, as doenças ditas diarreicas, aquelas que produzem diarreia, dor abdominal, né, o desconforto de barriga, vômitos, são sintomas de contaminação da água e dos alimentos e que têm causas de bichos diferentes, né, cara? Vamos chamar de bichos? Vamos chamar de bicho. Vermes, parasitas. Eles vão ter focos e tratamentos diferentes. São doenças bem tratáveis. Elas respondem muito bem aos remédios. Remédios que muito pediatra está acostumado, inclusive, a prescrever e que nós temos na Secretaria de Saúde pelo SUS. Agora, é muito importante que uma criança que tenha esses sintomas, claro, os adultos também, adolescentes também, mas criança é mais urgente que eles sejam avaliados
por um médico de família ou por um pediatra. Porque algumas dessas crianças, assim como os idosos mais debilitados, eles podem fazer desidratação. Então, eles têm que tomar na veia remédio, hidratar pela veia. Algumas dessas situações a gente precisa ser melhor visto. A grande maioria, talvez a gente não precise ou nem tenha como fazer exame de laboratório. Mas todos eles podem ser avaliados clinicamente. Ou seja, como é que está o seu exame físico, como é que você está se sentindo, porque ao examinar e avaliar alguém assim, principalmente criança, talvez tenha que ficar num centro de saúde para fazer hidratação e melhor receber medicação. Agora, eu diria que o recado das doenças diarreicas, seja ela as disenterias, né, as causas bem bacterianas, ou seja, por um vermes, tem tratamento acessível e disponível para que as pessoas possam se proteger. Assim. Uhum. Então está, acho que a gente falou bastante, lembrei, acho que só para não esquecer pelo menos que se tiver a diarreia na criança, dá para fazer pelo menos aquela água com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar em casa, não deixa a diarreia chegar ao ponto de desidratar, para evitar a desidratação, já tem algumas coisas que a gente já vai fazendo, enquanto vai buscar o serviço de saúde para ter mais informação. Exato, o famoso sais de hidratação, uma colherinha de açúcar, uma de sal, num copo d'água, né? E tomar quantos copos puder. Se a gente vê que a criança perde um pouco do ânimo, fica muito abatida, tem que levar para ser visto. Porque a desidratação, uma forma de avaliar isso numa criança, é a criança que fica mais abatida, apática, né? Fica sem muito vontade de brincar nem de comer. Essa é uma criança que fala mais devagar. Essa é uma criança que tem que ser vista. Receita de soro caseiro. Pegue um copo de água e coloque uma pitada de sal, aproximadamente 0,75 gramas, e a pitada é a pontinha de dedos juntos. E coloque uma colherzinha de açúcar, aproximadamente uns 3 gramas. Misture bem e já pode ser consumido. Já tá chegando perguntas, tá? Então, a gente já consegue. A gente é muito rápido aqui. Então, teve um comentário, né, que é que o DEMAI de Porto Alegre já informou que a água aqui está potável, que tem nas páginas, né, dizendo que sim, que se pode beber, mas a gente também imagina que isso aqui vai circular para outras cidades, então a importância da gente trazer, né, porque, né, tem toda uma questão, vamos pensar, Eldorado do Sul, né, que ficou quase 100% da cidade debaixo d'água, São Leopoldo, né, a gente sabe que São Leopoldo já está se estabelecendo melhor, mas também teve grande população, Canoas, né, então cada entidade, né, cada DEMAI de cada cidade vai ter que estar informando, né, para a gente poder confiar. E o outro é uma pergunta, que é assim, se a né, a pessoa viu que a leptospirose permanece viva no lodo enquanto ele estiver úmido de 10 a 15 dias. Então, se realmente é isso, se fica vivo, então não é assim, né, baixou a água, mas tem aquele barro molhado, ainda tem risco de contaminação. Exatamente, é uma pergunta boa para lembrar que não precisa estar vendo a água, não precisa estar com a água, ter tido somente essas pessoas que tiveram muito contato com a água. Historicamente, a gente vê casos e a gente hospitaliza pessoas com leptospirose, e o meu hospital, a gente hospitaliza muito porque é um hospital do SUS e é um hospital que a gente atende muito agricultor. Esta era uma doença, de curiosidade, chamada também de febre dos arrozais, porque quem trabalha com arroz irrigado ficava muito em contato com água. E os ratos ali, eventualmente, davam uma passeada, faziam xixi nessas águas, e muitos desses agricultores, desses trabalhadores rurais, não usavam bota, usam o seu chinelinho havaiana, com a propaganda que eu estou fazendo aqui, né? Pode ser qualquer chinelo. Isto não protege nada. Então, é difícil, às vezes, de convencer as pessoas que elas devem se proteger. Então, o meu hospital está muito habituado a ver. Neste momento, nós temos pessoas hospitalizadas com leptospirose. E aí, por que eu estou contando isso? A maior parte de quem hospitaliza tem uma história de ter limpado galpão, limpado garagem, ou recentemente que estava aqui hospitalizado, limpava poço de elevadores na cidade, que obviamente tiveram inundações também, enfim. E ele nem está vendo mais o rato, e ele nem está vendo a água mais.
mas ele teve, sem luva, sem proteção nos pés, contato com essa água, com esse barro, né, com essa terra, material orgânico, contaminado pela urina do rato. Potencialmente, depois de uma inundação, eu diria talvez até um pouco mais que 2 semanas, ainda há risco nesse contato com o barro, né? Desde que a pessoa não esteja usando botas e equipamentos como deve usar. Outra pergunta também aqui, porque a gente sabe que vários bares, né, e alguns supermercados foram atingidos, assim. Então, a questão das latas, né, às vezes de refri, suco, bebida alcoólica, né, como é que é isso, assim, qual o risco disso? Porque, passou um paninho, tá limpo, como é que a gente pode se precaver para não estar se contaminando, né? Primeiro deveria a gente orientar e ter talvez essa comunicação, esse diálogo com o empresário que, né, o dono do bar, dono da lancheria, dono do restaurante, para ele ter essa consciência de que talvez, primeiro, tudo que estava no depósito, que obviamente sofreu inundação, avaliar material por material, latinha por latinha, garrafa por garrafa, para ver se está íntegra. Não estando íntegra, infelizmente, o ideal era desprezar. Estando íntegra, fechada, né, deveria ele também higienizar, principalmente bocais, tampas, né, latinha, por exemplo, toda aquela parte de cima de uma lata. Bom, a gente não pode imaginar se ele foi feito isso numa lancheria nem nada. Então, o ideal é que a gente limpasse sempre, né, todos esses bocais e tampas de latinha, nós estamos dando exemplo da lata, né? Higienizasse isso. Se a gente leva para casa, porque comprou, higieniza com álcool 70, ou se puder com água e sabão, né? Sabonete, sabão de lavagem, detergente, enfim. Agora, se está no restaurante, um guardanapo talvez não seja suficiente. Procure limpar, mas talvez não seja suficiente. Ninguém vai andar com álcool ou com coisa assim no restaurante. Então, a gente passa a ter que confiar naquele ali. O que eu recomendaria, de modo geral, Márcia, só para terminar esse ponto, é que não se beba diretamente na boca. Pelo menos use um copo, enfim, né, um outro veículo para não ter contato direto com o bocal. Eu fiquei pensando que a gente usou tanto álcool gel, né, a pandemia nos fez ter sempre um álcool ali com a gente, que talvez fosse interessante, né, a gente não tem ouvido falar disso, da importância de ter o álcool gel 70 ali com a gente, mas foi um hábito que a gente, né, agregou às nossas vidas durante tanto tempo, que talvez agora fosse importante voltar. A gente ter esse álcool, pega o guardanapinho, passa ali no bocal, né, porque é isso, tem o bocal, vai vazar um pouco às vezes dentro daquela latinha e para o copo, então coisa que a gente poder ter um cuidado, assim, para não ter uma contaminação de bobeira, né, então, e que não faz, assim, tem potinhos pequenos, a gente já se acostumou, talvez voltar esse costume não seja algo tão difícil. Exato, acho que sim, faz sentido isso, sim, faz sentido, e para quem puder, é uma boa prática e não é uma prática exagerada, porque a gente está se prevenindo e reduzindo o risco o máximo possível. Sim, eu e Márcia, a gente está junto com todo um grupo que está tentando montar alguns materiais de informação que fiquem acessíveis para todo mundo, não ficar submetido a mentiras ou más intenções de quem quer veicular a maldade, porque infelizmente acontece isso, e que a gente possa ter informação de qualidade. Obrigado, Alexandre. Márcia, tu queres falar um pouco mais? Eu fiz minhas perguntas. Eu só quero agradecer, né, a disponibilidade do Alexandre, esse bate-papo, assim, né, a gente está estreando nesse modelo, assim, e foi muito bom, né, conversar contigo, assim, olha, acho que a conversa produziu dúvidas e já também outros saberes, né, sobre o tema, assim. Então, muito obrigada, Alexandre, e a gente vai continuar te convidando, viu? Tendo mais dúvidas, a gente deve te convidar. Márcia, Ricardo, foi um prazer, mesmo para mim foi um exercício interessante, porque eu estou falando com vocês imaginando que alguém vai ouvir, então o ritmo da fala e a forma, daqui a pouco parece muito formal, né? Mas eu acho que precisa ter esse recorte mais claro, e a linguagem a gente talvez adapte,
tinha muito mais coisa para falar. A gente teve uma conversa com a BBC, e foi o primeiro, e eu nunca imaginei que ia viralizar tanto a matéria, que essencialmente fui eu que a dei, quando eu construí a ideia de 3 ondas no período pós-desastre, que a literatura asiática e americana pós-furacões gerou a ideia do que a gente vai ver numa primeira onda, numa segunda e numa terceira. E a matéria do jornalista, do André, da BBC, ficou tão bem estruturada, depois eu mandei a literatura para ele para facilitar a construção, que viralizou no meio científico, inclusive, no meio da nossa sociedade. Para mim é menor a questão autoral, mas eu fiquei feliz porque ela deu uma repercussão do olhar crítico para aquilo, de quem está lá na gestão, inclusive. Nós não comentamos, né, Ricardo e Márcia, sobre a terceira onda, nesse contexto que eu separei em etapas. A terceira onda vai ser muito importante, que é da questão da saúde mental e de algumas doenças crônicas se agravando. Isso também já merece eventualmente um podcast, porque eu acho que essa ainda vai ser pior do que a leptospirose lá na frente. E, claro, para a segunda onda que nós estamos vivendo agora, por um período, que se qualifica depois de 10 dias de período de inundações, a gente está vendo. A leptospirose é o contato que a gente está vendo mais. Agora, a terceira onda, que eu diria daqui um mês em diante, para o próximo de um mês, a gente vai começar a ver outras repercussões. E aí nós vamos precisar de muitos colegas, muitos profissionais de áreas diferentes para dar suporte, né? A gente na saúde mental vem conversando bastante, pensando que estratégias, né, para isso, e eu já ia sugerir que seja o nosso próximo tema, né? Mas uma das coisas que eu tenho observado no abrigo são as crises hipertensivas. Assim, é incrível que quase todos os hipertensos estão tendo que agregar medicação, assim, as pessoas não baixam de 170 por 11, então, assim, tá muito, e eu digo, não deve ser algo só, não é à toa, vários hipertensos tendo, né, essas crises também, os diabéticos descompensando, por mais que a gente cuide de medicação, né, então, o quanto que a saúde, ela é integral, né, então, por mais que isso não seja o fator disposto a um risco, mas passar por tudo isso, né, faz com que o nosso corpo vá reagindo de outras formas, né, e eu acho que essa descompensação da diabetes, assim como a hipertensão é mais relacionada, às vezes, com a questão emocional, mas a diabetes, que é tanto, né, fisiológico, né, um fator, assim, que seria mais teoricamente controlado, né? Não é bem assim, né? Então, acho que a gente poder falar, e quando a gente fala que quer transbordar em outros saberes, é poder trazer tudo isso para dentro aqui, né, do podcast, poder entender que a gente precisa falar de forma acessível, que não adianta nós, aqui somos 3 professores, né, mas que não adianta nada a gente falar só para a gente, né, que a gente precisa falar para a população em geral e que nos entendam, assim. Então, acho que esse é um dos desafios. Muito bom. Eu acho que o podcast é uma plataforma muito interessante para isso, para essa tradução, né? Se permite bem, como a gente falava. Dá parabéns para vocês pela ideia, parabéns, tomara que vingue bem, que tenha longevidade assim, de ideias. Eu estava para construir um podcast meu com jornalista e não desisti da ideia ainda, com uma visão de saúde mais ampla, mais para a ideia mesmo, não ficar só em infecto, mas acho que o infectologista deveria ter esse olhar. Mas dizer para vocês que eu estou muito satisfeito de ter dividido com vocês. Prazer de rever o Ricardo, querido. Tu parece bem. Estou feliz de te fazer. Muito tempo que eu não sabia do Ricardo. E estou feliz de te ver bem, assim. Parece que tu tá legal. Mas eu disse para Márcia, tem uma pessoa que vai ser bom da gente conversar. Vai ser o Alexandre. Que prazer. Obrigado pela tua indicação. Saber de ti de novo. Fiquei muito feliz. Entrevistadores: Márcia Mendes e Ricardo Cecim. Entrevistado: Alexandre Schwarzbold. Montagem e edição dos shorts: Christian Rosa. Trilha sonora, locução e edição de áudio: Miguel da Camino Pérez. Roteiro: Rosemar Silva.